Muito boa tarde, meu público querido do programa Saber Direito. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje mais uma segunda-feira com um convidado incrível. Eu sou Thalita Lima e hoje no programa trouxemos o professor Costa Machado. Ele é advogado, professor, palestrante e escritor. Ele tem uma ligação muito bacana com o novo Código de Processo Civil e que impacta diretamente na vida de todos os advogados que atuam, claro, na área civil. Professor, muito obrigada por ter vindo. É uma honra tê-lo conosco aqui hoje. Quero iniciar o programa com o professor contando para a gente um pouco da sua trajetória no mundo jurídico e de que forma teve início essa militância no novo Código de Processo Civil. Thalita, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse programa Saber Jurídico da TV Barueri, município com o qual eu tenho uma relação íntima, moro muito proximamente e há alguns anos, quando lutei contra o projeto de novo CPC, tive o apoio da Bruna Furlan. Olha que que foi bacana. marcante, decisiva nesse processo de luta contra o projeto. Mas a minha vida começa de uma maneira interessante. Eu nasci numa família de artistas, não numa família de juristas. Minha mãe foi uma artista muito famosa nos anos 30 e 40. Ela fez um filme em 1933 que se chama Ganga Bruta, que é um dos mais importantes do Brasil de todos os tempos. Olha, gente, que legal. E ela acabou se casando com um ator muito conhecido na época. E teve 2 filhos, que se tornaram artistas mais recentemente. Oney Casarré e Older Casarré. Então, eu tenho Sobrenomes uma história bem, de artistas. Eu tenho uma história artística. E essa influência pesou muito. Tanto que, quando eu tinha 13 anos, eu fiz um filme de longa-metragem. E fui introduzido na vida artística. Quiseram te introduzir de toda forma. E eu tive a oportunidade de ser. No entanto, eu recebi a influência de uma professora de português que eu tive no Colégio Batista Brasileiro, que me tirou da área de exatas e me colocou na área de humanas e fez com que eu me apaixonasse pela literatura, pelo português, pelas humanidades. Ela se chamava Léa Pacheco Carmagnani e ela acabou determinando a minha decisão de prestar direito. Olha, gente. E eu prestei direito e entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1978. Apenas, né? Uma faculdade bem básica. E eu me lembro que naqueles primeiros dias, já careca, eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha certeza daquilo que eu estava fazendo ali. No entanto, bastaram 3 meses para eu perceber que eu estava apaixonado pelo direito. E o direito mudou minha vida e eu abri mão completamente da perspectiva de seguir uma carreira artística e resolvi que eu ia ser um bom aluno de direito e que eu queria trabalhar com o direito, que o direito seria a minha vida dali para frente. E foi assim que tudo começou, em 1978. Dentro dessa trajetória, né, na Faculdade de Direito, joguei muito basquete. Joguei basquete, na verdade, a minha vida inteira, praticamente. Não, na verdade não é bem Deu, assim. assim, a gente Uma fazendo... vida esportiva muito intensa. Você teve um relacionamento muito... Era bem ativo nas atividades da faculdade, né? Eu era. Tanto em esportes, quanto em projetos dentro da faculdade, como ser mentor, alguma coisa nesse tipo também? Eu era um aluno muito sério, eu não perdi uma aula, eu assistia todas as aulas, eu estudei tudo que eu pude, eu fiz o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma vida esportiva bem intensa. E joguei muito basquete pela Faculdade de Direito, continuei jogando depois dela, joguei 36 anos de direito. Caramba! Basquete. E na faculdade foi uma época muito boa nesse sentido. Em 1980 eu fui estagiei no Ministério Público 2 anos, e nesses 2 anos de Ministério Público e com um contato muito intenso com um professor muito conhecido, o professor Antônio Carlos Marcato, Sim. Isso definiu definitivamente a minha escolha pelo processo civil. Então eu já sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida após formado. Tá, então mas o professor teve contato com alguma outra área antes da área civil? Eu sempre gostei muito do direito como um todo, na verdade.
Mas eu comecei a me apaixonar pelo processo no meu segundo ano, com o curso de Teoria Geral do Processo. Fui aluno do professor Antônio Carlos de Araújo Sintra, que foi uma grande influência. Depois fui assistente dele muitos anos na São Francisco, mas a primeira grande influência foi dele. E no terceiro ano, com o professor Antônio Carlos Marcato, com o professor Dinamarco, tive grandes professores de processo. Poxa, No que quinto, legal. com a professora Ada Pellegrini Grinover. Nossa, que legal. Então, eu tinha certeza absoluta que a minha praia era o processo civil. Embora no quinto ano eu tenha migrado para a área de penal, porque eu queria ser aluno da Ada Pellegrini Grinover em processo penal. Eu fui para penal por causa dela. E nesse meio tempo, nesse final de curso, eu já tinha um convite informal para entrar no mestrado e para seguir uma carreira como professor ao lado do professor Antônio Carlos Marcato. Foi ele que me introduziu na vida acadêmica e na vida do pós-graduação, me apresentou o professor Vicente Greco Filho, Caramba. grande professor, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, 7 anos no primeiro, 7 no segundo, foram 14 anos, isso eu acho que é um recorde na São Francisco, alguém se orientando por 14 anos de um professor, e eu fui. E segui na vida como professor, a partir de 84 na São Francisco. Eu comecei como professor na São Francisco em 84, permaneci até 2019, dei aula no Damásio muitos anos, fui levado para lá pelo professor Antônio Carlos Marcato, e aí começou a vida acadêmica para valer, como professor de mestrado em algumas faculdades, e aqui estou eu hoje, com uma paixão complementar, que é de direitos humanos. Olha, que legal. Isso por conta do fato de ter sido convidado no ano 2000 para integrar o programa de mestrado do Unifiel de Osasco, onde eu fui professor 20 anos. E desses 20, 16 anos como professor de Direitos Humanos e Garantias. Então, eu costumo dizer que eu entrei no Unifiel como um professor de Teoria Geral do Processo e Processo Civil, e essa sempre foi realmente a minha praia, e saí de lá como um professor de processo civil e um grande apaixonado pelos direitos humanos e pelas garantias constitucionais. Que legal. É o que tem ocupado a minha vida nesses últimos anos. Que coisa maravilhosa. E, além disso, também é escritor. Diversos livros. Foram muitos livros organizados ou escritos nesses últimos 30 anos. Hoje trouxemos aqui 2. Eu quero compartilhar com o público para que eles saibam. Diretor, foca aqui que eu vou mostrar para o nosso público os livros que estou aqui comigo, do professor Costa Machado. Tem esse daqui de cumprimento de sentença. Dá para ver? Aqui. Temos também esse daqui é incrível. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que esse aqui tem uma história muito bacana. Uma história de luta contra o novo CPC. Esse livrinho... Aproveitando então já o gancho, vamos entrar nessa questão do novo CPC. Que é uma história muito legal, que tomou frente totalmente e lutou realmente para que as mudanças fossem feitas da melhor forma, não é isso? De 2010 a 2013, eu lutei bravamente contra o projeto de novo CPC, porque eu achava que o Brasil não precisava de um novo código, porque o nosso código sempre foi reputado um dos melhores do mundo. Nós não precisávamos de um novo código que ampliasse tanto os poderes dos juízes, como o código acabou fazendo. E eu também jamais concordei com a ideia de que nós eliminássemos do código o processo cautelar. E essas foram algumas lutas importantes desses 3 anos. E foi muito intensa mesmo. Quando eu acabei a luta toda, que eu tinha feito tudo o que eu podia, tanto na Câmara como no Senado, eu olhei para trás e pensei, puxa vida, quantas coisas eu fiz. Quantas vezes o professor foi a Brasília, doutor? O professor se lembra? Eu fiz muitas coisas. Eu comecei a anotar todas elas e, ao final, eu concluí, ou eu escrevo um livrinho contando essa história, ou nem eu mesmo vou lembrar de todas elas. Então, esse livro é um marco, porque realmente, é um pessoal, o livro é registro muito de legal. toda essa luta. Eu estive em Brasília 6 vezes, eu escrevi mais de 40 textos para a internet, eu fiz
25 programas de televisão, mais uns 20 programas de rádio. Eu fui entrevistado pelas páginas amarelas da Veja. Nossa, isso é uma coisa, é um canal muito importante. Sim, sim. Fui entrevistado pela Veja uma segunda vez. Eu fiz muitas palestras. Quando eu estava elaborando o livro e eu resolvi registrar essas informações e coletar, eu pensei, nossa, quantas palestras será que eu fiz? Eu achava que eu tinha feito umas 35. Eu fiz 76 palestras. Num período de 3 anos. 76 Gente, é palestra, viu? Muita palestra. Todas essas entrevistas, essas idas a Brasília, essas coisas todas. Eu falei com a Câmara dos Deputados 2.000 vezes. Eu falei com o Senado, imagino, umas 300 vezes. Me encontrei com muitos representantes de instituições importantes. Tive o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Olha que legal, tá vendo? Isso, foi um apoio muito importante que me abriu muitas portas em Brasília. É bom, às vezes, a gente frisar, né? Porque tem muitos advogados que sempre criticam a OAB, que a OAB não ajuda em nada, ou que a OAB simplesmente sempre quer atrapalhar a vida do advogado. E, nesse caso, tivemos um apoio bem significativo da OAB. Isso absolutamente não é verdade, né? A luta da Ordem dos Advogados é de ajudar os advogados, de facilitar a vida dos advogados, de lutar as causas dos advogados. Claro. Né? E o doutor Flávio Durso e o doutor Marcos da Costa me apoiaram grandemente nisso. Abriram muitas portas, muitas portas. A Ordem foi uma instituição muito importante dentro dessa luta. Bom, ao final de tudo, eu resolvi escrever o livro e eu acho assim que ele é importante porque ele mostra que é possível, porque somos uma democracia, um Estado de Direito, alguém lutar sozinho contra um projeto de lei. Um sistema, né? Claro que essa pessoa precisa ter conhecimento daquele assunto. Eu me aventurei porque o processo civil sempre foi a minha praia. Não é? Conhecimento e o apoio também, não? Mas, para mostrar para as pessoas que, havendo esse conhecimento e um desprendimento pessoal de tempo e de energia, é possível interferir no processo. É possível interferir na feitura de uma lei. É possível lutar dentro do Congresso Nacional pela mudança de coisas, o que mostra que nós somos uma democracia. Sim, sim. E que é possível ao cidadão interferir nas coisas. Então esse é o objetivo desse livro que eu chamei de Combati o Bom Combate, Completei a Carreira, Guardei a Fé, uma história de luta contra o novo CPC. Achava que ele jamais seria publicado em papel. E esse foi um presente que eu ganhei do nosso reitor do Unifiel, alguns anos depois, e isso me fez muito feliz, porque o livro agora está registrado em papel, e esse é o que mais permanece, né? Aquilo que está escrito em papel se torna perene. Que bacana. E aqui do município, o professor teve o apoio e teve o facilitamento através do Jonatas Randall e da Bruna Furlan? Exatamente. O Jonatas, na época, era assessor da Bruna. Eu conheci a Bruna por meio de um advogado da região, que é muito ligado a ela e a família Furlan, que é o Dr. José Guilherme Viana. Ele me apresentou e a Bruna abraçou a causa. A Bruna sempre envolvida com questões muito relevantes. E levou os advogados da OAB de Osasco para Brasília, e nós tivemos reuniões importantes ali, dentro do Congresso, conversando com lideranças, sempre no sentido de mostrar que o Código de Processo Civil poderia ser melhorado. E dentro dessa luta havia um objeto e um tema específico ao qual eu me dediquei muito, porque o Código, nas primeiras versões, e na verdade até chegar no Senado, ele tinha uma regra que tentava e que desejava abolir o efeito suspensivo da apelação. E a minha luta, em grande medida, foi para derrubar esta eliminação do efeito suspensivo da apelação, e isso acabou acontecendo no final de 2013, eu sei que eu tive importância e eu tive participação nisso, voltou a apelação a ter o efeito suspensivo. Quer dizer, ninguém merece ser condenado e executado sem que um órgão de segundo grau confirme a sentença do juiz de primeira instância. Essa foi a grande luta que eu empreendi e eu acho que essa foi a maior conquista que eu alcancei. Foi a volta do efeito suspensivo da apelação. Porque a nossa justiça brasileira ela é tão caótica,
né? Os processos demoram tanto, não por culpa do Poder Judiciário, mas por causa do volume de trabalho. Sim, é Não verdade. por causa dos juízes, que são maravilhosos. Nossos juízes são maravilhosos e são grandes heróis. E tentam fazer o máximo que podem, né? Né? Só que eles são tocando humanos. 10, 15 mil processos, dá 5, 10, 20 sentenças por semana. Às vezes muito mais, contando aquelas sentenças mais simples, são 60, 80 sentenças por semana. Não é? Por causa disso, é importante que um tribunal confirme a sentença para que alguém possa ser executado. Essa foi a luta e essa foi a grande conquista que eu alcancei. Então, professor, na sua visão, esse seria o ponto mais importante do CPC, na qual o professor lutou tanto para que fosse modificado. Esse foi o principal. Os dois outros eram a elevação do nível de poder, a ampliação dos poderes do juiz em matéria probatória. Eu consegui alguma coisa, mas os juízes hoje têm grande poder em termos instrutórios. Eu lutei também para que o processo cautelar não desaparecesse, mas o processo cautelar desapareceu e foi substituído por esse grande instituto hoje chamado de tutela provisória, que é tão difícil de compreender, tão difícil de aplicar, e eu acho que o Brasil não foi à frente. Eu acho que nós retrocedemos, porque só o Brasil tinha um processo cautelar no mundo tão organizado como aquele do Código de 73, e nós deixamos isso de lado. Mas toda a minha força foi concentrada na volta do efeito suspensivo da apelação, porque era poder demais o juiz proferir a sentença e já executar o réu quase que definitivamente. Então, essa necessidade do tribunal confirmar a sentença, eu acho que é algo que está dentro de cada um de nós brasileiros. Nós queremos uma segunda opinião. É assim, né? Quando a gente tem uma enfermidade, a gente vai a um médico, ele diz alguma coisa que não nos agrada, nós procuramos uma segunda, uma terceira opinião. É verdade. Puxa, por que na justiça o juiz proferindo uma sentença não tem o direito de ouvir uma segunda opinião? Né? Uma confirmação do tribunal para que eu seja executado. E eu acho que esse dado de justiça foi mantido, então, com essa reforma, e o nosso código manteve, então, o efeito suspensivo da apelação, e essa foi a grande vitória. Que legal. Agora, professor, no início da nossa entrevista, o professor chegou a comentar que o nosso Código de Processo Civil era um dos melhores, exemplos, inclusive. Se ele era tão bom, ao seu ver, por que que teve toda essa questão para que fosse modificado? Porque quando foi da época da mudança do novo código, foi uma notícia que mexeu com todo mundo, porque, veja, teve gente que teve que se atualizar, ou teve gente que não concordava, igual o professor. Por quê? O professor saberia, talvez, essa foi mensurar para a gente por quê? Que eu me fiz durante anos. Por quê? Por razões políticas. Por razões políticas. Havia um interesse do governo, havia um interesse no Senado. Para tirar o poder, talvez, da população e dos advogados e transmitir aos juízes? Esse sempre foi o meu discurso. Esse sempre foi o meu discurso. Qual era a justificativa? Qual era a narrativa que constituía a justificativa? Não, o nosso processo é muito complicado, o nosso processo é muito burocrático, o nosso processo é muito lento. Nós temos de atacar essa lentidão concentrando poderes nas mãos dos juízes de primeira instância. Eles poderes usaram algum exemplo de algum outro Código de Processo Civil, por exemplo, de algum outro país que talvez tivesse dados mais significativos, por exemplo, para querer justificar alguma coisa? Olha, argumentos havia. Na Europa, por exemplo, em relação à questão do efeito suspensivo, que era muito importante. Alguém disse, o professor Flávio Archel disse num determinado momento, no final da tramitação, num artigo que ele escreveu na Folha, e eu fiz a contraposição a ele num segundo artigo na mesma página da Folha de São Paulo, e ele dizia assim, olha, se nós não tivéssemos um novo Código de Processo Civil, mas apenas a eliminação do efeito suspensivo da apelação, nós teríamos tido uma revolução processual muito maior do que essa provocada por todo um novo código. Aquele era o ponto fulcral. Então, a ideia era assim, o processo é lento, o processo é demorado. Como torná-lo ágil? Como torná-lo mais rápido? Concentrando poderes instrutórios nas mãos do juiz, concentrando poderes acautelatórios nas mãos do juiz, e dentre os poderes acautelatórios, o poder de antecipar a tutela, e tirando o efeito suspensivo da apelação. Com a concentração de poderes nas mãos do juiz, nós vamos fazer a coisa andar depressa. Era essa a ideia.
e citavam a Europa. Ah, lá na Europa não tem efeito suspensivo. E o grande argumento contrário é assim, mas um juiz europeu, ele profere poucas sentenças num mês. É Ele tem tempo verdade. para se debruçar com vagar e com cuidado sobre as questões para proferir uma bela sentença. Eu dizia assim, embora eu não tenha a comprovação estatística disso, eu não tenho, mas eu diria com uma certa tranquilidade de que cada 10 sentenças proferidas na Europa, uma é modificada pelo tribunal. Mas no Brasil, de cada 10 sentenças, 5 ou 6 são modificadas pelo tribunal. Por quê? Porque os nossos juízes não são bons? Não, por causa do volume de trabalho que é tão grande. Então, não é por causa do volume que nós vamos consentir com a ideia de uma justiça rápida que corra o risco de ser injusta. Esse era o meu grande argumento. Não, no Brasil nós não podemos tirar o efeito suspensivo da apelação. Não com essa justiça e com esse volume e com essa administração da justiça que pode ser melhorada. O nosso problema no judiciário brasileiro é um problema de infraestrutura da justiça. Quando nós melhorarmos essa infraestrutura, talvez um dia nós possamos tirar o efeito suspensivo da apelação. Era assim que eu costumava argumentar contra a eliminação do efeito suspensivo. Mas belos argumentos, tanto que acabou funcionando. Em partes, ou conseguiu que fosse todos os pontos que o professor levou para questionamento foram modificados ou apenas alguns foram modificados? Alguns foram modificados, outros não foram. Os que não foram modificados, acredita Os que não foram atualmente modificados, as tem piores coisas impacto no que nosso... aconteceram. Tá, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando eu fiz muitas palestras contra o código e depois continuei fazendo muitas palestras e eu tenho um curso online sobre o novo CPC, de 67 aulas, são 20 horas. Eu fiz um segundo curso, que eu chamo de maratona do CPC, quer dizer, eu falei muito sobre o CPC nesses últimos tempos. E as pessoas se surpreendem porque elas esperam um professor, um palestrante, que vá fazer muitas e muitas e muitas críticas ao código, porque eu era um crítico ferrenho do código. E elas se surpreendem e nos dizem, professor, mas o senhor fez tantos elogios. É verdade, o código tem uma porção de coisas boas, muitos avanços, muitas coisas boas. É que as coisas ruins, elas eram muito ruins. Foi contra essas que eu lutei. Então eu continuo não concordando com o poder excessivo instrutório dos juízes, e eu não concordo absolutamente com a eliminação do processo cautelar. Hoje nós temos uma insegurança muito grande em relação à realização dos direitos cautelares e da antecipação da tutela. Nós perdemos nesse sentido. Mas o código, em tantos outros aspectos, é muito bom. Ele ampliou, ele melhorou muitas coisas. Que bacana. Trouxemos aqui algumas imagens do professor nessa época da militância. Eu vou pedir para o diretor colocar para a gente. Tem uma foto do professor em Brasília. Solta para a gente, diretor. Para que o nosso público possa ver também, né? Essa, na verdade, foi uma entrevista que eu dei à Globo, ao Bom Dia Tocantins, há alguns anos. Que também foi referente às mudanças do CPC. Eu fui dar o curso da maratona do CPC lá e fiz o lançamento do livro, que é o livro que dá apoio a esse curso, tanto a maratona quanto ao CPC sintetizado e resumido, que é esse curso que está online, que é vendido online, e eu estou alcançando já 2.800 alunos essa semana. Caramba, que legal! 2.800 alunos. Que legal! Temos outras, né? Essa daí, essa foto onde foi? Eu gosto muito dessa foto. Essa foto eu estou no plenário da Câmara dos Deputados, na comissão geral, que foi, na verdade, a última reunião formal de deputados e com a possibilidade de pessoas falarem sobre ainda o projeto, que estaria para ser votado logo em seguida. Que bacana! Temos mais alguma? Tem também uma entrevista que foi na TV Gazeta? Sim, na TV Gazeta, no Jornal da Gazeta, com a Maria Lídia Flandoli. Isso mesmo. É, uma entrevista bonita. Foram 2 entrevistas, na verdade, com ela em um ano. Em 2011. Ó, aquela entrevista, né? É. Que legal. Foi uma trajetória muito interessante, muito importante na minha vida. Foi uma coisa importante que eu fiz, foi essa luta do CPC. E logo depois que o código foi aprovado,
2013 ele foi aprovado. Em 2013 o texto já estava fechado, ele foi aprovado em 2015 e entrou em vigor em 2016. Né? Em 2013, mesmo antes do código aprovado, eu comecei a comentar o Código de Processo Civil. Eu passei 3 anos escrevendo. E esse livro, Thalita, que você mostrou, O Cumprimento de Sentença, é o 3º livro sobre o novo CPC que foi publicado. Antes. O 3º. O primeiro deles foi tutela provisória, que eu achava que era o assunto mais importante. Eu fiz um livro sobre tutela provisória, depois um livro sobre processo de conhecimento e procedimento comum, que foi o 2º livro, e o 3º foi esse, O Cumprimento de Sentença. Foram os 3 publicados. Eu tenho 3 da parte geral que estão semi-acabados, que devem ser publicados aí, quem sabe, nos próximos anos. Eu não sei. E eu comecei a comentar os procedimentos especiais, uma parte está pronta, e isso deve gerar um livro também. E quem sabe um dia eu entre na parte dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais para ter o livro completo outra vez. Eu tive o Código 73, eu comentei inteiramente. Eu publiquei um primeiro livro com comentários ao Código, e nos próximos 10 anos eu publiquei, eu produzi outros 10 livros que foram reunidos no livro da minha vida, que se chamava Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, em que eu trato de todo o CPC com jurisprudência, com notas remissivas e a legislação especial também em grande parte comentada, e as normas processuais civis da Constituição Federal também todas interpretadas. É um livro enorme de quase 2.600 páginas, que teve 5 edições pela Manoli. Que legal. Manoli, aqui de Barueri, que foi a minha editora por muitos anos. E esse livro deixou uma marca na minha vida, foi o grande livro da minha vida. E quem sabe um dia, eu não tenho muita esperança disso, e conseguir repetir. Para isso eu precisaria completar os comentários da parte final do código, que eu ainda não fiz. Chega a ser inspirador esse tanto de livro escrito. Me sinto muito lisonjeada, porque, para quem não sabe, esses livros que estão aqui comigo estão todos autografados. Muito obrigada. A sua história com o direito, eu costumo dizer aqui que tem muita gente que escolhe o direito por motivos, talvez, eu digo, que não tão certos. E o professor, é nítido o amor que tem pela profissão, sabe? Muitas vezes tem gente que a gente conhece do nosso meio jurídico que estão advogados, mas não gostam efetivamente do que fazem, critica muito tudo. A questão que eu coloquei aqui anteriormente da OAB, critica a OAB sim, critica processo, critica outros advogados, e isso eu não consegui enxergar no professor. E eu acho isso muito bacana, quando tem um profissional que ama o que faz, que demonstra, que luta, e querendo ou não, essas escrituras de livros ajudam outros advogados. Eu acho isso muito bacana. Eu diria o seguinte, o direito é maravilhoso, mas o aluno precisa chegar à conclusão de que realmente ele gosta do direito. Não dá para fazer direito porque o direito me abre portas para várias profissões, ou então eu vou fazer. Família... Não, você tem que se encantar, ou porque a família é uma família de advogados, ou porque a família faz pressão e acha que fazer direito é uma coisa importante. Tanto que quando, logo que eu me tornei professor e comecei a fazer minhas primeiras palestras, a primeira aconteceu em 1986, eu me lembro. Eu já fiz até hoje mais ou menos 330 palestras. Olha. Esse é o número, eu sei disso. E eu comecei a fazer muitas palestras motivacionais. E essa palestra se chama Consciência que o aluno de direito não tem. E eu tento dar algumas dicas práticas para os alunos. Uma das coisas que eu digo é essa: você precisa gostar minimamente do direito. Se você não gosta do direito, se você entra na faculdade de direito e você acha, isso aqui é muito chato, vá fazer outra coisa, desista logo. Desista logo. Mas se você vai fazer direito, faça direito o direito. Né? Verdade. Faça direito. E a dica que eu diria, até em razão de algo que eu vivi, eu não sabia muito bem o que estudar e como estudar. E eu digo para os alunos, olha, primeiro, esses 5 anos são os 5 anos mais importantes da sua vida. Eles vão determinar o resto da sua vida. E tem muitos alunos que vão levando o curso de direito de qualquer jeito. O aluno não pode perder nenhuma aula. O aluno não pode deixar de prestar atenção em nenhuma aula. O aluno não pode discriminar nenhum professor. Isso mesmo. O aluno tem que ser um registrador, ele tem que escrever tudo que ele ouve.
e ele tem que ter um código consigo, porque nenhuma faculdade, em nenhuma área, de qualquer, em área de humanas, ou de biológicas, ou de exatas, você não tem um código nunca. A faculdade de Direito tem código. Então você tem que conhecer os códigos, estude os códigos, leia os códigos, tenha os códigos quando você assiste às suas aulas. E assim você vai se tornar um aluno que está estudando direito, porque você conhece a lei, você assiste às aulas e aprende com o professor, e você lê os grandes livros. Né? Quando alguém diz, eu vou ler um resumo de processo civil. Não leia um resumo de processo civil. Leia uma grande obra de processo civil. Leia uma grande obra de todas as matérias durante a faculdade. Né? Você tem 5 anos, apenas 5. Eu digo assim, a boa faculdade de Direito devia ser ministrada em 50 anos, não em 5. Você só tem 5 e leva de qualquer jeito. Exatamente. Então, é essa consciência. Você não vai ter uma segunda oportunidade na sua vida. Você só vai ter essa. Então, aproveite ao máximo. E aí você vai desfrutar as consequências do conhecimento depois que você se formar. E você vai poder ser um bom profissional e se realizar profissionalmente, se realizar socialmente, se realizar economicamente, a partir deste levar a sério a faculdade de Direito durante os 5 anos. É isso basicamente o que eu digo. Não, mas é o correto mesmo, que tem muitos alunos que o primeiro ponto que eles colocam como óbice ao curso é a leitura. Que sabemos que tem que ler muito, tem aluno que não quer ler. Então, o que eu acho? O aluno que não quer se dedicar durante 5 anos, como que ele vai ser um bom profissional o resto da vida? Que ele vai ter que lidar com uma questão que ele não quis durante 5 anos, os próximos anos da vida dele, ele não vai ser um bom profissional, não tem como ele ser um bom profissional. Não tem. Não tem. O tempo de 5 anos é muito curto. É curto, né? é muita matéria. Então, como é que o aluno leva de qualquer jeito? Ele não pode levar a faculdade de qualquer jeito. E tem gente que nem vai lá. E tem gente que dorme em classe. A questão do código, a questão de não carregar o código é bem verdade também. Não é? São os psicólogos que dizem, quando você presta toda atenção, 10 minutos depois você só lembra de 30% do que você ouviu. Como resgatar? Como melhorar esse desempenho? Registrando tudo que você ouve. Você leva 100% de tudo que o professor disse realmente de importante. E aí você complementa em casa, lendo o livro inteiro até o final do semestre ou até o final do ano, levando a sério a faculdade para desfrutar depois do conhecimento. E o conhecimento muda a vida das pessoas em todos os sentidos. Né? Sim. Você se torna uma pessoa mais interessante, você se torna uma pessoa mais razoável, você se torna um cidadão melhor. A faculdade de Direito abre a cabeça das pessoas. Sim, é verdade. Né? Você sabe de tantas coisas, você tem contato com tantas coisas, que as pessoas em geral não têm, porque você cursa Direito. O Direito é maravilhoso, porque ele passa pela política, ele passa por todas as coisas. Sim, ele passa pela economia, verdade. ele passa pela sociologia, pela história, pela filosofia, ele passa por todas as coisas. Né? Eu me lembro, a partir de algumas conversas que nós tivemos e do plano de programa que você me mandou, você fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Né? O que eu faria diferente se eu começasse Direito hoje? Olha, eu acho que talvez essa seja uma coisa maravilhosa tentar transmitir para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos alunos. Né? Se você se apaixonar pelo Direito, você tem uma grande perspectiva pela frente. Mas como o Direito tem uma relação grande com todas essas coisas, nossa, se eu voltasse lá atrás, aos meus 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, vivido tudo isso e tendo aprendido o que eu aprendi, eu teria feito História primeiro, eu teria feito Filosofia primeiro, eu teria feito Economia primeiro, para depois fazer Ciência Política primeiro, para depois fazer Direito. Eu acho que eu teria dito ao meu pai assim, pai, segura a minha barra nos próximos 10 anos, porque eu não vou sair da faculdade nos próximos 10 anos. E aí eu faria Direito. E eu acho que isso mostra um pouco assim o interesse pelo conhecimento. O conhecimento é maravilhoso, né? O conhecimento é maravilhoso. E na faculdade de Direito, com essa cabeça que eu tenho hoje, eu teria amado Teoria Geral do Direito, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, História do Direito. Que são matérias até curtas, né? São curtas. Curtas durante o curso. E que não abrem por si próprias grandes perspectivas. Sim, é verdade. O direito civil, o direito do trabalho, o processo civil, ele é mais ligado à coisa prática do advogado depois. Então, que bom que eu não fiz isso.
né? Foi muito bom ser professor de processo civil e ter sido advogado por 10, 12 anos, que efetivamente eu fui. Daí para frente, como professor palestrante, eu me tornei, na verdade, alguém que presta assessoria, que dá assessoria a advogados. Eu faço pareceres, opiniões legais, eu ajudo advogados. Então, já há muitos anos eu não tenho a batalha do advogado, mas é maravilhosa a batalha do advogado, e ela depende do conhecimento dessas disciplinas. Sim, é Né, verdade. práticas, civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, tributário, essas coisas todas, né? Enquanto que essas outras disciplinas que eu referi são coisa de professor, mas nem todo mundo nasceu para ser Para professor. ser professor, é importante a gente frisar Não isso é? também. Eu acho que eu nasci para ser professor. Sim, com certeza. Então, A dedicação, o amor, eu acho que conta demais. O professor que ele quer ser professor por motivos errados, digo novamente, não consegue criar uma conexão com o aluno não consegue muitas vezes nem absorver o que o professor está querendo passar em sala de aula, porque ele não tem a didática que funcione com o próprio aluno. isso acontece. Então, o professor deve reconhecer isso, né? Tem gente que tem o dom, o talento, tem gente que não tem. É isso mesmo. Agora, eu digo, olha, para quem é advogado, para quem tem o dom de ser advogado, é a melhor coisa do mundo. Não há prazer maior para um advogado do que resolver os problemas dos seus clientes. Isso traz uma satisfação sem fim. Agora, para você realizar isso, você precisa ter conhecimento. Sim, Então precisa sem levar dúvidas. a faculdade de Direito a sério, realmente. Sem dúvidas. E como advogado, atualizar-se, Sim. amar a sua profissão e ter todo esse prazer e a realização que a advocacia é capaz de proporcionar. Não é? Que bacana. Professor, após a sua formação, né, em Direito, após o professor veio mais alguém, por exemplo, filhos que seguiram a mesma carreira, algum irmão, talvez, primo? Não, os meus irmãos eram muito mais velhos do que eu. O meu irmão mais novo depois de mim tinha 14 anos mais que eu. E as pessoas devem lembrar do meu irmão. Vocês lembram do corintiano, da escolinha do professor Raimundo? Sim. Oney Casarré era meu irmão. Falecido, com 45 anos ele morreu. Caramba, que novo. Meu irmão mais velho era um artista, foi artista há 30 anos. Ele se chamava Older Casarré, o rosto dele é muito conhecido, fez 30 novelas. Ele foi um ator muito importante. Então, não. Os meus irmãos eram... o irmão que eu tenho é um artista plástico. Uma pessoa maravilhosa, cujo relacionamento nós resgatamos há uns 20 anos, e ele hoje é o meu melhor amigo e o grande irmão, o irmão que eu amo. Então, todos eles já tinham as suas vidas definidas quando eu entrei na Faculdade de Direito. Eu tenho uma filha que se formou em Direito na São Francisco, Olha, em 2013. que legal. Foi minha aluna por 4 anos na São Francisco. Ela estagiou em escritório de advocacia, estagiou no Ministério Público, estagiou na magistratura, estagiou na defensoria, e hoje ela é assistente de um juiz, e ela presta concurso para a defensoria pública, já foi aprovada algumas vezes, e continua na sua luta para se tornar defensora pública. Que bacana, toda a sorte do mundo para ela, que dê tudo certo. Como que ela chama? Ela se chama Raíza Pozella da Costa Machado. Que bacana, Raíssa. Em breve estará assumindo em algum lugar do Brasil, a sua função de defensora pública. Isso é sem dúvidas, sem dúvidas. Então esse é o legado jurídico. Sim, sempre a minha acaba filha, que a gente deixa um fiozinho solto e alguém É. puxa junto. Professor, uma pergunta. A questão da unificação de diversos prazos no Código de Processo Civil, na sua visão, o professor acha que foi benéfico? Acha que deveria ter modificado? Deveria ter ficado do jeito que estava anterior? Não, eu acho que foi muito benéfico. Nós tínhamos no Código 73 muitos prazos diferenciados, prazos diferentes. Que acabavam confundindo. Que acabavam confundindo. E houve a tentativa e a realização, e isso foi muito positivo, uma homogeneização dos prazos dentro do Código Novo. Então verdade. ficou tudo mais fácil, porque os prazos são mais ou menos sempre os mesmos, isso é muito bom. Essa é uma das muitas coisas boas que o Código de Processo Civil trouxe. Além dela, a ideia de conciliação e mediação, né, a eliminação do procedimento sumário e a implantação de uma audiência de conciliação e mediação dentro do procedimento padrão, que é o procedimento comum.
eu acho que esse é um grande avanço. O problema em relação a isso é que nós enfrentamos um problema cultural, as pessoas não têm dentro de si a boa vontade para a conciliação e a mediação no Brasil. É verdade, ainda não é cultural. E As isso pessoas impede preferem o que essa processo. conciliação, que essa mediação se torne alguma coisa mais significativa em termos processuais. As pessoas precisam acreditar que melhor do que uma boa demanda é um razoável acordo. Sim, com As pessoas certeza. precisam acreditar nisso. Essa é uma das minhas lutas, eu diria. Eu concordo Mostrar que a totalmente. conciliação é a melhor coisa do Sim, mundo. A muito melhor mais coisa do rápido, mundo. muito mais rápido. Outro ponto importante aqui a gente frisar referente ao Código de Processo Civil, a coerência nas jurisprudências, nas decisões dos juízes. Qual a sua opinião e a sua visão Sobre quanto os a isso? precedentes, né? Isso, Uma ideia interessantíssima, importantíssima. Ah, o Código criou isso, e o que nós esperamos é que essa prática se torne alguma coisa real no funcionamento do processo civil brasileiro. é verdade. E aí nós esbarramos num outro problema cultural que envolve os juízes. Isso está nas mãos dos juízes. Se os juízes decidirem se pautar pelos precedentes e aplicarem os precedentes, mesmo que eles próprios pessoalmente não concordem inteiramente com aquela decisão que constitui precedente. Se os juízes agirem dessa maneira, isso pode significar uma grande contribuição para uma racionalização da nossa justiça. Para que a mesma justiça seja realizada no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Para que as pessoas tenham mais segurança jurídica de que os seus direitos valem do mesmo jeito no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, não é? No Centro-Oeste ou no Nordeste brasileiro. Verdade, é verdade. Então, a ideia de precedentes ela é muito interessante e ela pode dar resultado se os nossos juízes resolverem efetivamente atender aos precedentes. Então, é uma coisa boa do Código de Processo Civil de 2015, com certeza. Muito bom. E acredito também que a mudança do novo Código de Processo Civil, de certa forma, facilitou a defesa das pessoas, até mesmo a atuação do advogado durante um processo? Olha, em relação ao direito de defesa, o grande temor que eu tinha era o de que desaparecesse o efeito suspensivo da apelação. Porque aquela defesa que eu empreendi no processo com tanta vontade, com tanto vigor, não prevaleceu porque o juiz não reconheceu as minhas razões e deu o ganho de causa ao autor. Como eu posso apelar e aguardar uma segunda decisão, o meu direito de defesa foi resguardado. Se o efeito suspensivo tivesse desaparecido, o nosso direito de defesa teria sido muito enfraquecido, eu vejo assim. Então, nesse sentido, nós não perdemos. Nós ganhamos com algumas coisas do Código. A eliminação da exceção de suspeição e impedimento, a eliminação da exceção de incompetência, a eliminação da impugnação ao valor da causa, tudo isso ficou colocado dentro da própria contestação. Isso é simplificação, é racionalização. Isso foi muito bom, isso facilitou a defesa, melhorou o exercício da defesa pelos advogados no processo civil. Essa desnecessidade de alguns incidentes formais, procedimentalizados para fazer valer algumas defesas menores. Não é? Eu faço tudo isso dentro da contestação, eu alego a suspeição, o impedimento, a incompetência ou a inadequação do valor da causa. Nesse sentido, o exercício da defesa melhorou com o Código de 2015. Além disso, a desformalização da reconvenção, a desnecessidade de uma peça própria, eu faço reconvenção dentro da própria contestação, isso também contribuiu para o bom exercício da defesa, com certeza. Em termos de acesso à justiça, eu acho que não mudou muito. Que bacana. O Código, ele melhorou algumas coisas, eliminou alguns procedimentos especiais, racionalizou algumas coisas. Eu acho que o nosso processo civil é bom. Eu acho que o que não é bom foi a eliminação do processo cautelar. Em relação a esse assunto, eu não abro mão. Eu acho que nós perdemos muito com a eliminação do processo cautelar. É verdade.
Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer novamente por ter vindo. Com certeza que quem pôde acompanhar o nosso bate-papo pôde aprender muito. O professor sabe muito, pôde compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, dos seus pontos de vista sobre diversos pontos que também são muito importantes, porque o professor tem autoridade para falar com a gente sobre tais pontos. E eu gostaria que o professor deixasse aqui os seus agradecimentos, suas considerações finais. Se quiser também deixar as suas redes sociais, os seus meios de contatos, por favor, fique à vontade. É bom poder falar dessas coisas, né? É bom poder falar disso. Eu tenho um canal no YouTube, tem lá uma centena de vídeos sobre todas essas coisas que nós conversamos, todas elas. É verdade. Sobre a consciência que o aluno de direito não tem, sobre Estado de Direito, democracia e direitos humanos, sobre as garantias constitucionais, sobre o processo civil, sobre a reforma do Código de Processo Civil. Todas essas coisas estão lá, todas elas estão lá. Eu tenho um Instagram, Professor Costa Machado, onde eu publico regularmente, mostrando um pouco da minha vida e mostrando um pouco dessas coisas todas. O meu curso online, que se chama CPC Sintetizado e Resumido, ponto a ponto, Professor Costa Machado, são 67 aulas de 20 minutos. É possível, e eu tenho uma abordagem um pouco diferente da que normalmente os cursos dão, porque eu não falo das coisas antigas do código, aquelas coisas que permaneceram iguais. Eu falo das novidades. É legal. E são 600 novidades que eu abordo nessas 67 aulas. Bom, estamos chegando no final da nossa entrevista. Professor, estou muito grata por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza, quem pôde acompanhar o nosso programa aprendeu um pouco sobre o processo civil, aprendeu um pouco sobre a sua luta na reforma do nosso Código de Processo Civil, viu que foram abordados diversos pontos de muita relevância, porque o professor tem autoridade para falar sobre isso. E eu gostaria que o professor fizesse as suas considerações finais, deixasse as suas redes sociais, os seus meios de contato. Por favor, fique à vontade. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui. Foi ótimo poder falar de todas essas coisas que normalmente a gente não tem tempo de falar, porque as entrevistas sempre são muito curtas, né? Poder falar da vida pessoal, contar um pouquinho das origens. Foi um prazer muito grande poder fazer todas essas coisas. E dizer, principalmente para os alunos de direito e para os advogados, né? Que o direito é uma perspectiva maravilhosa, o direito é uma coisa apaixonante. E o fundamental é que as pessoas consigam ter esse prazer ao realizar o direito, como professor, como estudante, como advogado, como juiz, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a função, o fundamental é ter amor, é ter paixão pelo que se faz. Eu acho que essa é uma coisa importante que a gente deve dizer, não é? Para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho cerca de 120 vídeos no YouTube sobre a consciência que o aluno de direito não tem, sobre Estado de Direito, democracia e direitos humanos, sobre garantias, sobre a reforma do processo civil, sobre todas essas coisas. Eu publico no Instagram, eu publico no Facebook, não com tanta intensidade quanto no Instagram, mas faço isso também. E tem os meus cursos online, eu fiz referência a eles no começo, né? Eu tenho o CPC Sintetizado e Resumido ponto a ponto, que são 67 aulas de 20 minutos. Esse curso é vendido na internet. Estou lançando o guia de 31 dias do aluno de direito perfeito, onde eu tento mostrar para os alunos essa necessidade de transformação, de motivação para se tornar um grande aluno e depois um grande profissional. E na verdade, essa é a minha vida, né? Tentar mostrar para as pessoas que com paixão, com amor por aquilo que a gente faz, a gente vai ser muito mais feliz e conseguir mais sucesso profissional, social e econômico, que deve ser apenas uma consequência. Não podemos olhar para essas coisas em primeiro lugar, temos que olhar isso como uma consequência natural da gente amar o direito e de realizar o direito da melhor maneira possível. Muito obrigado ao programa Saber Direito, a você, Thalita Lima, pelo convite, pela entrevista,
e à TV Barueri pela oportunidade de falar um pouco de todas essas coisas que são objeto de grande interesse e de amor na minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, e saiba que as portas sempre estarão abertas. Já fica aqui meu convite para que volte, para que batamos um papo referente ao cumprimento de sentença, que eu sei que também é super importante, que o professor sabe muita coisa. E, pessoal, aguardo vocês na semana que vem com mais um programa Saber Direito. Até segunda que vem.